Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos continuando aqui o capítulo de número 5 do livro O Poder da Presença. Junto com Pamela Smith, professora de administração da Rady School of Management da Universidade da Califórnia, em San Diego, ele demonstrou que o poder costuma operar no nível inconsciente, o que significa que é capaz de ser ativado sem nosso conhecimento, ligado como um interruptor e afetar nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos de formas que nem sequer percebemos. Essa é uma boa notícia. Significa que não precisamos usar uma coroa para nos sentirmos poderosos, nem precisamos planejar e criar estratégias para mobilizar nosso poder a fim de colher seus benefícios. Recorde o momento em que você se sentiu pessoalmente poderoso. Um momento em que se sentiu em pleno controle de seu estado psicológico, quando teve confiança para agir baseado em seu eu mais audacioso e sincero, com a sensação de que as suas ações seriam eficazes. Talvez tenha sido no trabalho, na faculdade, em casa ou em algum outro setor da sua vida. Reserve alguns minutos agora mesmo para recordar e refletir sobre aquela experiência de poder pessoal e a sensação que ela trouxe. Foi agradável, certo? Quer saiba ou não, você acabou de ser preparado. Graças a esse pequeno exercício, seu estado psicológico foi e provavelmente ainda está infundindo de sentimento de confiança e força. Com a mesma facilidade, eu poderia pedir que você se lembrasse de uma época em que se sentiu impotente e dominado pela tensão. Mas claro que não quero deixá-lo para baixo. No entanto, se você tivesse feito isso, também teria mudado seu estado psicológico, ao menos temporariamente, para pior. Essa sensação desagradável de estar à mercê de outra pessoa voltaria a inundar os recessos ocultos do seu cérebro. Esta é uma das formas através das quais os psicólogos sociais conduzem pesquisas sobre poder, utilizando vários dispositivos e exercícios para fazer seus voluntários se sentirem poderosos ou impotentes. Então, depois que os participantes estão devidamente preparados, o estudo é realizado de modo a registrar as diferentes maneiras como pessoas poderosas e impotentes reagem. Pode parecer um truque barato, mas funciona. Um pequeno exercício mental, tal como recordar um momento poderoso ou impotente, analisar brevemente palavras que conotam poder, controle, comando, autoridade ou a ausência dele, obedecer, submeter-se, subordinado, ou desempenhar temporariamente o papel de chefe ou funcionário, pode fazer uma enorme diferença em nossos estados mental e emocional. Mesmo esses pequenos lembretes podem induzir sentimentos inconscientes genuínos. Destaco tudo isso para ajudá-lo a entender algumas das pesquisas que irei descrever neste capítulo. Mas também quero mostrar algo importante. A sensação de poder ou ausência dele é capaz de ser evocada até por pequenas cutucadas numa ou outra direção. Somos seres facilmente manipuláveis. Isso nos deixa vulneráveis. Sim, mas também pode nos favorecer, principalmente quando aprendemos a influenciar a nós mesmos. O paradoxo da impotência. No início deste capítulo, conhecemos Cassidy, a ex-campeã de atletismo, que relatou a profunda sensação de impotência que vinha sentindo na sua vida. Ansiosa e insegura, ela evitava tentar uma nova carreira com medo de falhar e temia que o fracasso fizesse com que a julgassem incompetente. Não é de admirar que enxergasse as oportunidades como ameaças. A mesma ameaça existe para todos nós, mas a impotência aumenta a sensação de perigo iminente, desencadeando uma reação em cadeia que
paradoxalmente, nos incapacita ainda mais. Uma sensação amplificada de perigo aumenta nossa ansiedade social de diversas maneiras. Sentir-se impotente prejudica o pensamento. Você conhece aquela sensação tensa e sufocante que costuma acompanhar a ansiedade social, a sensação de que poderá dar um branco ou de que você não está agindo com plena eficiência? Bem, você não está sozinho. Uma teoria é que a ansiedade é causada por uma combinação de como avaliamos o momento crítico, será uma ameaça ou um desafio, e como depois avaliamos nossa capacidade de encontrar os meios necessários para atender às exigências daquele momento. Quando avaliamos o momento como uma terrível ameaça em vez de um grande desafio, e quando sentimos que não temos acesso aos meios necessários para lidar com a ameaça em questão, nossa ansiedade chega ao ápice. Trata-se da impotência pessoal, a sensação de que não conseguimos acessar nossos recursos mentais quando mais necessitamos deles. Tanto a ansiedade crônica como a aguda prejudicam algumas das funções cognitivas mais importantes, em parte interferindo na atividade do córtex pré-frontal, entre outras áreas, que desempenham um papel essencial em alinhar nossos pensamentos e ações a nossos objetivos e sentimentos internos. É realmente enlouquecedor. Se a raiz da nossa ansiedade está no medo de causar uma impressão ruim, a pior coisa que podemos fazer é desativar justamente as faculdades que nos ajudariam a causar uma boa impressão. As ferramentas que nos permitem entender as outras pessoas com precisão e reagir de maneira apropriada. Mas é exatamente isso que ocorre quando a sensação de impotência nos domina. A lucidez nos abandona e nosso cérebro torna-se incapaz de atender às exigências de situações complicadas ou tensas. A impotência e a ansiedade resultantes debilitam o que os psicólogos denominam funções executivas, ferramentas cognitivas de ordem superior, como raciocínio, flexibilidade nas tarefas e controle da atenção, todas cruciais para enfrentarmos bem as situações desafiadoras. Funcionamento executivo prejudicado, somos menos eficazes na atualização das informações mentais, na inibição de impulsos indesejados e no planejamento de ações. A ansiedade também golpeia a memória operacional, nossa capacidade de recordar informações antigas e simultaneamente receber, integrar e reagir a dados novos, que depende fortemente de funções executivas. Vejamos os resultados de uma série de experimentos nos quais os voluntários foram preparados para se sentirem poderosos ou impotentes e depois instruídos a realizar tarefas simples. Os tipos de desafio com que você está familiarizado, se já visitou sites populares de treinamento cerebral. Em um estudo, voluntários foram informados de que fariam o papel de superior ou subordinado numa tarefa para 2 pessoas usando o computador. Em seguida, antes da execução da tarefa em dupla, que nunca acontecia, ambos trabalharam sozinhos numa tarefa em que viam uma série de letras numa tela e tinham de julgar rapidamente se cada letra era igual à mostrada 2 letras antes. Isso media a capacidade cognitiva dos voluntários no quesito atualização. Eles tinham de atualizar constantemente a série de letras que mantinham na cabeça. Os voluntários preparados para se sentirem impotentes cometeram mais erros do que aqueles preparados para se sentirem poderosos. No segundo estudo, os voluntários foram expostos a palavras relacionadas ao poder ou à ausência dele. Depois,
realizaram um dos testes mais populares da psicologia cognitiva, o teste de Stroop. Publicado pela primeira vez por John Ridley Stroop em 1935, esse teste mede essencialmente nossa agilidade cognitiva ao tentarmos bloquear sinais interferentes. A tarefa é simples. Uma série de palavras lhes são apresentadas, muitas delas sendo nomes de cores como vermelho, azul, mas as palavras estão escritas em tinta de cor diferente. Por exemplo, a palavra vermelho está escrita em tinta azul e a palavra azul em tinta vermelha. Sua tarefa é dizer com rapidez e precisão o nome da cor da tinta. Parece fácil, né? Mas não é, porque achamos desafiador inibir o hábito de ler imediatamente palavras escritas em nossa língua nativa. Se você vê a palavra azul impressa em tinta vermelha, ficará tentado a dizer azul, quando deveria dizer vermelho. Nos testes incongruentes, a palavra vermelho escrita em tinta azul e a palavra azul escrita em tinta vermelha, os voluntários que foram preparados para se sentirem impotentes cometeram mais erros do que aqueles preparados para se sentirem poderosos e do que aqueles no grupo de controle. Em suma, sentir-se impotente dificultou o bloqueio de informações desviantes e o controle dos impulsos cognitivos. Em outro estudo, voluntários escreveram sobre uma dessas três coisas. Uma época que tinham poder sobre outra pessoa. Uma época em que outra pessoa tinha poder sobre eles e o que tinham feito no dia anterior. Depois jogaram no computador uma versão da chamada Torre de Hanoi, que requer um movimento estratégico de discos de um pino a outro para levá-los todos a um pino-alvo. O indicador da capacidade de planejamento dos voluntários era a quantidade de movimentos extras, além do número mínimo exigido, que eles faziam em testes que requeriam estratégias anti-intuitivas, nas quais um ou mais discos primeiro tinha de ser afastado do alvo. Os voluntários preparados para se sentirem impotentes precisaram de mais movimentos extras do que aqueles preparados para se sentirem poderosos e do que aqueles do grupo de controle. O estudo mostrou que a impotência prejudica o planejamento, uma função executiva crucial. Os mesmos autores também descobriram que a impotência induz a algo chamado de abandono da meta, o fenômeno geral de não permanecer concentrado numa meta, que nos impede de executar a tarefa necessária. Todos esses estudos deixam claro que, sem acesso às nossas funções executivas, não podemos exercer nossas habilidades corretamente. A impotência as bloqueia e nos impede de mostrar o que sabemos. A impotência nos deixa egocêntricos. Portanto, aqui estamos nós, privados de razão, foco, memória operacional e lucidez, tentando desesperadamente encontrar uma saída para a impotência. Como se tudo isso não fosse ruim o suficiente, a ansiedade nos inflige outro golpe. Ela nos isola dos outros. Algumas pesquisas indicam que a ansiedade social interfere em nossa capacidade de enxergar o mundo pelos olhos dos outros. Em uma série de experimentos conduzidos pelo psicólogo social Andy Todd, os participantes tiveram de identificar a localização espacial de um objeto, de sua perspectiva ou de perspectiva de terceiros. Os voluntários preparados para se sentirem ansiosos se saíram muito pior na identificação exata do local do objeto quando tiveram de fazer isso a partir da perspectiva de terceiros. Em outro experimento, participantes viram a foto de uma pessoa sentada a uma mesa e observando um livro à esquerda. Mais tarde, quando se pediu que lembrasse de que lado da mesa estava o livro,
os participantes ansiosos tenderam mais a descrever a localização do livro a partir da própria perspectiva. O livro estava do lado direito da mesa e não da perspectiva da pessoa na foto. O livro estava do lado esquerdo da mesa. Quanto mais ansiosos os participantes estavam, mais forte se mostrava essa tendência. Em termos simples, os voluntários ansiosos foram incapazes de sair da própria cabeça e de enxergar as coisas do ponto de vista de outra pessoa. Dá para imaginar como essa incapacidade momentânea poderia afetar seu desempenho durante interações de alta pressão que requerem capacidade de ouvir e processar o que a outra pessoa está dizendo, como as interações do reverendo Jeffrey Brown com os jovens de Boston. O vínculo entre ansiedade e o foco na própria pessoa é bidirecional. Causam-se mutualmente. Em uma análise de mais de 200 estudos, pesquisadores concluíram que quanto mais autofocado formos, mais ansiosos ficaremos e também mais deprimidos e negativos em geral. O foco em nós mesmos, nos sensíveis às dificuldades físicas, como problemas estomacais, congestão nasal e tensão muscular. Em certa ocasião, eu estava falando para um time de beisebol da liga principal e ouvindo os jogadores e treinadores citarem os fatores que atrapalhavam seu desempenho. Um jogador mencionou algo que é parte importante do jogo: a transmissão pública de estatísticas. Às vezes sua média de rebatidas não está boa, disse ele, e explicou como ela oscila, especialmente no início da temporada. Quando você vai rebater, sai andando e vê o telão mostrando uma imagem enorme do seu rosto. Seu nome, sua média de rebatidas e outras estatísticas. Ele descreveu o sentimento como um grande peso. A sensação de que todos nas arquibancadas estão olhando para aquilo e pensando naquilo. Disse que não é só uma sensação ruim, mas também um fator de distração. Isso é perfeitamente compreensível, mas eis a questão. Quando você é um jogador de beisebol profissional e vai rebater, um monte de gente vai estar olhando para você. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Vejo vocês na continuação do capítulo de número 5 no próximo vídeo. Mas quero pedir a você que está me ouvindo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Te vejo daqui a pouco. Até lá!